alto da Serra Geral, bem no sul do Brasil, na divisa entre o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, abre-se a nossos olhos uma simpática cidade, Marcelino Ramos. Banhada pelas águas na confluência do Rio Pelotas e o Rio do Peixe, que ali formam o Rio Uruguai. A cidade nasceu a partir de um acampamento, no lado de Santa Catarina. O acampamento para trabalhadores na ferrovia atraiu comerciantes no lado do Rio Grande do Sul. Assim, formou-se uma pequena vila, simplesmente chamada de Barra, e a partir de 1911 passou a se chamar de Marcelino Ramos. Foi uma homenagem ao valoroso e heróico engenheiro carioca que enfrentou a selva para realizar o traçado da construção da ferrovia entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. Marcelino Ramos da Silva havia falecido no Rio de Janeiro no Natal de 1910. Encravada nas barrancas do Rio Uruguai, a pequena vila foi crescendo e teve seus dias de glória quando a ferrovia era a única ligação terrestre entre o Rio Grande do Sul e o resto do Brasil. Transportes para o Uruguai e a Argentina também passavam por Marcelino Ramos. Mas quando a ferrovia foi perdendo sua importância, surgiu um outro motivo melhor para Marcelino Ramos crescer: as águas termais. Em 1958, a Petrobras iniciou a perfuração de um poço de prospecção com a finalidade de avaliar uma possível exploração de petróleo. Em vez de petróleo, foram encontradas águas sulfurosas, que a prefeitura decidiu aproveitar para o turismo a partir de 1969. Com a ferrovia facilitando o transporte, as florestas da Serra Geral passaram a ser desbravadas por colonos alemães, italianos e poloneses, principalmente. Começaram a se formar vilas e cidades ao longo da ferrovia. Previa-se um futuro muito próspero para a região. Os missionários saletinos, a partir do Rio de Janeiro e São Paulo, vieram ao sul do Brasil pesquisar um local para sediar um seminário para a formação de candidatos ao sacerdócio. Em entendimentos com o bispo de Santa Maria, diocese a qual pertencia a Vila Marcelino Ramos, decidiram que este era o local ideal para se construir um seminário. De imediato, em 1928, o bispo criou a Paróquia Católica de São João Batista, em Marcelino Ramos. E assim, junto da casa paroquial, no mesmo ano, teve início a pequena escola apostólica. Em 1930, iniciou-se a construção de um prédio para servir de escola-internato no alto da montanha, o Seminário Salete. Em 1931, a escola apostólica passou a funcionar no novo prédio, no alto da montanha. O início da nova escola apostólica foi de muitos sofrimentos e dificuldades, pela carência e falta de recursos de toda ordem, naqueles tempos de início de colonização. Mas famílias numerosas pressionavam e exigiam escolas para a formação de seus filhos. Com a ajuda de muitos benfeitores e colaboradores, a escola prosperou. 2 novos prédios foram construídos a partir de 1956. E assim também, o Seminário Salete teve seus dias de glória, quando por volta de 1960, chegou a contar com cerca de 300 meninos e jovens internos, cursando o 1º e 2º grau de ensino. Mas após o Concílio Vaticano II, a pastoral vocacional tomou novos rumos. Juntou-se a isto as dificuldades de recursos humanos e financeiros para manter escolas particulares. Foi assim que as 3 escolas da cidade, Seminário Salete, Escola para Moças das Irmãs de São José do Chambéry e o Colégio Sinodal da Igreja Luterana se fundiram numa única.
que posteriormente foi assumida pelo Estado. Mas um fato, surpreendentemente, mudou para sempre a história do Seminário Salete e a história de Marcelino Ramos: a devoção a Nossa Senhora da Salete. No primeiro prédio do seminário foi reservado um espaço para uma capela, onde os seminaristas poderiam rezar e participar das missas. A pequena capela foi dedicada a Nossa Senhora da Salete. Com o tempo, o povo foi conhecendo a devoção à Virgem em lágrimas. E assim, em 20 de setembro de 1936, marcaram a realização de uma romaria para celebrar dignamente a aparição de Maria em Salete. Convidaram o padre Benjamin Busato, pároco de Erechim, para pregar o tríduo e a romaria. Este pároco dominava bem o português, enquanto os padres do seminário eram estrangeiros e tinham dificuldade com o idioma português. No ano seguinte, na iminência de uma guerra civil no Rio Grande do Sul, este mesmo pároco de Erechim organizou uma romaria, no último domingo de setembro, para pedir pela paz. Uma vez alcançada uma solução política para a crise, os romeiros voltaram novamente no ano seguinte para dar graças pelo dom recebido. Nesta romaria de 1938, esteve presente o bispo Dom Antônio Reis, que, vendo a quantidade de romeiros tão devotos, decretou que se construísse um santuário dedicado à Mãe de Deus. Os trabalhos de fundamentação do novo santuário começaram, mas no início da Segunda Guerra Mundial, a construção foi suspensa. Em 1946, com o fim do conflito, 4 dioceses, com a presença de seus bispos, participaram da romaria para pedir pela paz. Foram as dioceses de Santa Maria, com Dom Antônio Reis, a diocese de Vacaria, com Dom Cândido Maria Bampi, a diocese de Caxias do Sul, com Dom José Barea, e o bispo de Lages, Dom Daniel Rostim. A partir deste ano, estava, pois, definida, consagrada e consolidada para todo sempre a Romaria de Nossa Senhora da Salete, em Marcelino Ramos. Neste mesmo ano de 1946, o novo santuário começou a ser edificado, sendo inaugurado em 1949. Desde 1936 até hoje, todos os anos se tem realizado a romaria, sempre no último domingo de setembro. Atualmente, sempre participam dessas romarias cerca de 30.000 pessoas. Sejam sempre bem-vindos, com fé e devoção, a esta romaria. A Escola Apostólica passou a ser desativada a partir de 1970. O conjunto de prédios do seminário foi sendo transformado em local para receber romeiros, realizar cursos, retiros e hospedagem para turistas. O movimento do Cursilho de Cristandade da Diocese de Erechim faz seus encontros e retiros aqui no Seminário Salete. A pequena cidade de Marcelino Ramos, às margens do lago formado pela represa de Itá, ficou sendo um local bucólico e poético para encher os olhos dos turistas. Na primeira linha de importância está o balneário de águas quentes e sulfurosas, águas medicinais e especialmente para a pele. Em seguida, temos os passeios turísticos do trem Maria Fumaça, recordando os bons tempos da ferrovia. Temos igualmente passeios de barcos ou de lanchas pelo Lago do Rio Uruguai. O turista poderá ainda fazer turismo rural no interior do município e, de maneira especial, visitar o Parque Ecológico do Teixeira Soares e o Quinto Rancho.
O Seminário Salete apresenta quarto simples com camas, banheiro privativo com água quente, salas para palestras, um palco auditório com capacidade para 500 lugares para eventos especiais. Um elevador moderno leva nossos hóspedes aos diversos andares da casa. O santuário e o seminário estão cercados por lindos bosques e um grande e belo jardim que fazem o local ideal para descanso e oração. Além de um belo campo para futebol, o nosso hóspede vai encontrar grande churrasqueira, onde poderá preparar um churrasco campeiro. A cozinha do Seminário Salete oferece uma saborosa comida caseira muito deliciosa. Com amplo espaço interno e externo, o Seminário Salete é ótimo para encontros de famílias, almoços de casamentos e bodas de ouro. Nossos hóspedes e visitantes sempre encontrarão farto material de lembrancinhas na loja do seminário e artigos religiosos para nunca se esquecer do santuário e da devoção à Nossa Senhora da Salete.